Beleza? Daí galera, tudo bem? Como é que estamos? Mais uma vez juntos, hein? Agora dessa vez ao vivo na NSC TV. Olha que bacana. Vamos trazer algumas dicas sobre a prova de linguagens. Vamos mudar um pouco, o rumo da conversa e vamos trocar então algumas ideias sobre uma outra área bastante importante do conhecimento. Sou o professor Ricardinho, estou aqui então e vou trazer para vocês um assunto chamado estratégias de progressão textual. Galera, vamos entender uma coisa rapidinho, tá? Esse nome aí, esse título, Estratégias de Progressão Textual, talvez possa parecer para vocês um tanto quanto complexo. O que significa Estratégias de Progressão Textual? Então eu quero primeiro traduzir esse título para um português mais claro para nós aqui, né? E aí depois eu quero mostrar para vocês quais são as principais estratégias de progressão textual que já apareceram na prova de linguagem do Enem. E depois eu quero resolver uma questão para mostrar para vocês como que a gente identifica isso na questão, como nós enxergamos isso na questão. Estratégia de progressão textual, pessoal, é o seguinte, pensando em português bem claro, como eu disse, né? O autor do texto, ele quer que o texto dele seja um texto fluido, que o texto dele, caminhe, que o texto dele ande naturalmente. E para que isso aconteça, ele faz uso, sim, de algumas estratégias de progressão textual. Eu até coloquei para nós aqui, um textinho que fala aí, que para que se dê encadeamento às ideias, para que se dê progressão ao texto, então esses autores, eles usam essas estratégias. Mas tem um ponto bem importante que vale a pena nós todos sabermos, tá? Essas estratégias de progressão textual, elas também são muito utilizadas para estabelecer um vínculo com o leitor. Coloquei para vocês aí, mantendo um vínculo com o interlocutor. Porque é importante para o autor do texto que o leitor fique no texto. Vamos fazer assim no português bem claro, né? Que o leitor não fuja daquele texto. E para que esse leitor fique, digamos, interessado e que permaneça nesse texto, o autor também faz uso dessas estratégias de progressão textual, com essa intenção. Vamos manter esse leitor atento e sempre fiel ao texto? Vamos. Então vamos fazer uso dessas estratégias. O professor foi lá, pegou as provas anteriores do Enem, analisou as questões de linguagens que traziam o assunto estratégias de progressão textual. E fiz uma tabela para vocês aí, vocês estão vendo, né? Elenquei ali as estratégias mais recorrentes e entre elas estão então, os sinais de pontuação, os tempos verbais, a pergunta retórica, muito boa inclusive, uma das melhores, e a parte das repetições. A parte das repetições é a que a gente mais vê. O Enem do ano passado, a edição do Enem ano passado, trouxe na prova de linguagens uma questão de progressão textual e era realmente com a parte de repetições. Ali o que o prof colocou em vermelho, que está destacado ali, são as palavras-chave. Eu insisti bastante essa semana, nas turmas do COC, nas turmas do AZ, sobre essas palavras-chave. A prova de linguagem do Enem é uma prova bastante estratégica. Ela é uma prova que talvez se resolva muitas vezes por meio de um vocabulário. Você tem que ter um repertório bastante interessante para que você então procure a alternativa e encontre aquela palavra que é a que normalmente aparece nos gabaritos. E aí está ali, A pontuação, os 2 pontos que nós enxergamos muitas vezes nos textos, eles têm aquele objetivo, aquela funcionalidade, introduzir explicações. Vamos pensar de novo, O autor do texto, ele quer me manter atento ao texto. Se ele traz alguma informação que eu talvez não entenda, ele usa esse sinal de pontuação para introduzir uma explicação. E aí ele consegue manter o leitor ali. Ele consegue fazer o leitor ter uma sobrevida, digamos assim, O leitor estava lendo, já não estava entendendo muito bem, estava um pouco confuso e de repente ele traz aqueles 2 pontos, introduzindo aquela explicação das ideias. E esse leitor, esse interlocutor, ele recobra os sentidos, digamos assim, e continua então interessado naquele texto. Uma estratégia bastante interessante. Veja ali que tem também tempos verbais. Esse recurso de progressão textual é muito visto em textos narrativos. A prova de linguagem do Enem é muito tradicional em trazer recortes de obras. E muitas vezes a linearidade do tempo é feita pelos tempos verbais. Está ali a palavrinha linearidade. Ou seja, o autor do texto consegue manter uma cronologia lógica, linear, por meio do uso dos tempos verbais. Bem interessante também, tá? Outra que eu falei agora há pouco que é super interessante, a pergunta retórica. A pergunta retórica é uma estratégia muito importante, sabe por quê? Porque quando o autor do texto ele introduz uma pergunta retórica, que é uma pergunta que não precisa ser respondida necessariamente, mas essa pergunta ela estimula uma reflexão. Eu, como leitor, estou lendo um determinado texto, estou interessado
por aquele assunto e de repente o autor faz uma pergunta que me atinge como leitor e eu passo a refletir sobre aquela pergunta que ele fez. Isso me mantém sempre atento ao texto. Inclusive, a pergunta retórica, tem ali uma palavrinha para vocês também na tabela, ela cria uma aproximação ao leitor. Por quê? Porque a partir do momento em que essa pergunta é feita para mim como leitor, e eu me interesso em refletir sobre ela, eu, na verdade, estou inserido nesse texto, estou participando desse texto. A inclusão do leitor é uma das estratégias mais tradicionais também em questões da prova da linguagem do Enem. E por último, antes de nós fazermos uma questãozinha, tem a parte das repetições. Por que alguns autores, quando pensam em criar uma estratégia de progressão textual, eles usam as repetições, repetindo estruturas frasais, repetindo palavras? Porque isso é uma forma de enfatizar. Ali está para você, ó, a ênfase, Ou seja, quanto mais ele repete aquela estrutura, quanto mais ele repete aquela palavra, mais aquela palavra é assimilada pelo leitor. Então, mais ênfase ele consegue dar para aquela informação. Mas tem outra coisa importante, um detalhezinho que está ali na tabelinha, o sentido das informações. Às vezes, a repetição de uma palavra ou de uma estrutura é para trazer um determinado sentido. Me lembro uma questão mais antiga do Enem que trouxe uma crônica em que um menino, era ele e o pai dele dialogando, e esse menininho fazia frequentes perguntas para o pai dele, Então a estrutura era repetida porque eram frases interrogativas em uma sequência. Mas a resposta para essa questão não era necessariamente a repetição das perguntas, era para entender por que aquelas perguntas estavam feitas, sendo feitas de forma repetitiva. E a resposta trazia como a ideia da ansiedade do menino. Então olha que interessante, a estratégia de progressão textual foi feita por meio de repetição de estruturas, repetição de frases interrogativas. Mas a questão perguntava qual era o objetivo dessa repetição, o que isso trazia para o texto? E trazia exatamente essa sensação de ansiedade que o menino tinha em fazer essas perguntas repetitivas para o pai dele. Muito interessante, tá, galera? Para a gente ilustrar tudo isso, e antes de ilustrar tudo isso, de mostrar uma questão, lembro de novo, tá, galera? Abriu a prova do Enem domingo, mais precisamente conhecido como amanhã, Abriu essa prova, tem um enunciado falando em estratégias de progressão textual, lembre que pode ser uma dessas 4. Talvez possa ser outra, tranquilo, mas pelo menos essas 4 vale a pena nós lembrarmos como que funciona. Beleza, galera? Então vamos ilustrar ali? Vamos fazer uma questãozinha? Olha só, o prof tem ensinado para os nossos queridos e amados alunos COC e AZ e todo mundo que nos assiste também aí, ao vivo, seja onde estiver, que esteja, o prof desmonta as questões. Eu pego o enunciado, do enunciado eu faço ali que aparece para vocês, um resumo. Então eu li o enunciado que dizia lá que a progressão é garantida, olha lá, ó, nos textos por determinados recursos linguísticos e pela conexão entre os recursos e as ideias que eles expressam. Estou lendo ali para vocês, Olha agora a parte importante do enunciado. Na crônica, a continuidade textual é construída predominante por meio do quê? Então, como que o autor da crônica, a autora da crônica, conseguiu dar continuidade ao texto? Que ferramenta que esse autor, essa autora usou? Aí eu vou lá no texto, vou abrir ali e vou ver com vocês bem rapidinho para a gente, encerrando a nossa participação. Olha lá, ó. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. Bem interessante a crônica, tá? Você que está assistindo, preste inclusive atenção aí que vale a pena. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir todas as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. Olha que legal, uma crônica bem interessante. Fica inclusive uma dica, para que a gente não se acostume a não mais observar as coisas, Mas olha o que eu reparei, povo. Eu sabendo, tendo na minha mente um repertório de algumas estratégias de progressão textual, eu notei que ela usou um porquê, a autora ali usou um porquê e depois usou um logo. Então, e porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. Essas duas expressões, esses dois vocábulos, eles trazem uma ideia de causa e conclusão. Ou seja, por causa disso, porque não tem a vista, qual é a conclusão? Se acostuma a não olhar para fora. Essa é uma ideia interessante, porque isso trouxe para o texto uma ideia de causa e conclusão. Mas olha que legal também, ela repete, e porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz.
ela repete essa estrutura frasal. Porque isso, logo aquilo. E porque isso, logo aquilo. Isso é uma repetição da estrutura. Então eu captei na crônica dessa autora que ela faz uma repetição estrutural e ela também usa esses dois conectores para trazer essa ideia de causa e conclusão para o texto dela. Mas como que eu descobri isso, né? Os alunos me perguntam, professor, mas como é que você chegou a essa conclusão? Por que você destacou isso? Porque eu já sei que uma das estratégias é essa. Então eu já fui até o texto dela, já catei essa estrutura e já trouxe então como um rascunho da resposta. Quando eu abrir as alternativas aqui, eu vou procurar aquela que está dentro dessa expectativa que eu já criei, dentro dessa previsão da resposta. E olha lá, por exemplo, a nossa querida e amada letra B, diz que ela faz por meio da repetição de estruturas, garantindo o paralelismo sintático e de ideias. O paralelismo sintático por quê? Porque todas as estruturas são padrões. Porque isso, logo isso. Porque isso, logo isso. E a parte das ideias, ela mantém então essa relação de causa e de conclusão. Certo, galerinha? Estou então aqui encerrando minha participação, vou deixar agora o espaço para a querida e amada professora Tanay, que virá dar algumas dicas sobre a parte de literatura. Muito importante também, vale a pena lembrar que a prova de linguagens tem sim uma parte importante da literatura para ser levada para o dia. Legal, galera? Um grande abraço, Tanay querida, venha. Boa prova para todo mundo. Estamos aqui torcendo por vocês, tá, galera? Valeu! Vai, Tanay!